Nesse vídeo você vai ter acesso a 5 insights poderosos que vão te ajudar a enriquecer e a entender o que é o dinheiro de verdade. Eu aprendi muita coisa e minha vida mudou tanto depois que eu me tornei aluna do Pablo Marçal que eu não posso guardar alguns ensinamentos para mim. Já curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações também, porque a gente vai ter mais conteúdos assim aqui. Então vamos lá, eu vou falar um insight e já ajudar vocês a refletirem sobre ele. Peguem papel, caneta, façam suas próprias reflexões também, busquem associar tudo que eu disser com a vida de vocês, porque foi isso que eu fiz. Esse conhecimento eu estou transmitindo para vocês. Primeiro insight: improdutividade e pobreza andam juntos. Quando uma pessoa ou uma comunidade é caracterizada pela improdutividade, isso significa que não estão produzindo bens ou serviços em uma quantidade suficiente para atender às suas necessidades básicas ou para melhorar a sua situação financeira. Isso pode resultar numa falta de recursos, desemprego, uma diminuição do padrão de vida. Improdutividade gera pobreza. Nós tomamos mais ou menos 25 mil decisões por dia em pensamento. Se essas decisões não te levarem para ação, elas vão te levar para a pobreza, porque não existe outro caminho. Então tome a decisão de produzir. Você pode pensar nisso, numa escala individual ou coletiva. O que acontece no nosso país é um ciclo de pobreza. Quando os indivíduos ou as comunidades não conseguem produzir o suficiente para atender às suas necessidades básicas, eles ficam presos numa situação de escassez contínua. Isso leva a uma redução na qualidade de vida, falta de acesso a serviços essenciais, limitações nas oportunidades educacionais e de emprego, a famosa bola de neve. Países ou regiões com baixa produtividade tendem a ter menores taxas de crescimento econômico e isso gera pobreza. E a desigualdade não é um problema, a pobreza sim. Só para exemplificar, na Suíça, os 20% mais favorecidos da população ganham quase 5 vezes mais do que os 20% menos favorecidos. Isso significa que a pobreza lá é um problema? Não é. A Suíça é um dos países mais ricos do mundo. O que você pode fazer nesse momento? Produzir. E se tiver filhos, ensinar o mesmo a eles imediatamente. Segundo insight, a prosperidade precisa de descarte. Se você é uma pessoa apegada, esse insight é para você. Ninguém que acumula coisas sem necessidade prospera, porque quem já tem excesso não recebe mais. A prosperidade precisa de movimento, de desfrute e de descarte, não de desfrute e apego. Eu vou deixar algumas dicas aqui bem pontuais que, ao meu ver, são as mais importantes sobre isso. Se você guarda alguma lembrança de alguém que faleceu, priorize deixar fora de vista. Guarda com carinho, mas não faça daquilo um objeto de decoração, a não ser que seja mesmo uma peça decorativa. Porque dessa forma você pode ficar nostálgico, mesmo sem perceber. Viver nostálgico é viver no passado, e a gente já sabe que isso não funciona. Sobre roupas, nós temos 4 estações no ano: verão, inverno, outono e primavera. Se você tem uma roupa que não foi usada no último ano, ou seja, em nenhuma das estações, ela não precisa mais pertencer a você. Afinal, o novo ciclo terá as mesmas estações, as mesmas limitações que te impediram de usar aquela peça e a história vai se repetir. Isso serve para objetos também. Aqueles objetos que você tem ali que não tem mais utilidade, mas continuam na gaveta. Geralmente isso vem das crenças, das mães que costumam dizer: é melhor guardar, um dia vai fazer falta. Tudo bem, um dia pode fazer falta, mas para que guardar algo que ficou, por exemplo, 5 anos sem utilidade apenas para ter o benefício de usar um dia? Não é muito melhor no dia que eu precisar sair e comprar um novo? Às vezes é uma coisa barata, inclusive. Então precisa ser algo muito caro em preço e valor para fazer sentido esse raciocínio. Geralmente não é o que acontece. Se você compra roupas e guarda com etiqueta, esse também é um hábito que demonstra apego e vai te atrapalhar muito na hora de usar. Mesmo de forma inconsciente, você sente que o que tá com etiqueta não é seu ainda por completo. Então assim, não é aquela coisa especial que precisa ficar com etiqueta para parecer mais especial ainda. Você vai usar se você tirar a etiqueta. Se você não tirar, vai dificultar as coisas. Essas sensações te impedem de desfrutar da roupa. Acredite, descarte o que precisa ser descartado. Tire as etiquetas. Terceiro insight: o dinheiro não para na mão de quem reclama. E não para mesmo. Ficar murmurando é hábito de quem não planta, não adianta querer colher. Quem fica reclamando o tempo todo não tem mais energia e tempo para fazer as coisas acontecerem. E o pior disso é a frequência do ambiente, Ela afeta todo mundo que está ali perto. Então considera sempre que no ambiente você está sendo influenciado por quem está a 7 metros de você.
Quem reclamar nesse raio atinge você. Você já pensou nisso? Não pensou? É hora de pensar, porque às vezes a gente fica sendo sugado por pessoas que vivem do nosso lado, murmurando, reclamando, abaixando a frequência de todos que estão por perto. Mesmo que você se considere firme e forte, essa fortaleza é temporária. Você acha que você num carro blindado, você está protegido para sempre? Não está, porque 3 tiros no mesmo lugar são suficientes para romper a blindagem. Então a mesma coisa acontece com você. Inclusive, se você tem um negócio, observe bem os seus funcionários. É grave o comportamento de reclamar dentro de uma empresa e o efeito disso a longo prazo, mesmo na sua ausência e principalmente nesse caso, um funcionário que contamina o outro longe de você. Corte o mal pela raiz. E se você às vezes desanima, se sente para baixo, não consegue sair do lugar, queria ter mais dinheiro, não consegue, saiba que quem dá visão, dá provisão, mas parcelado, ninguém nunca recebeu tudo pronto. Então você tá na posição de reclamar, de achar que deveria receber fácil, igual o fulano que você conhece recebeu? Às vezes nem foi fácil, mas nesse momento a vontade de tirar o mérito do outro vem com força. Então é hora de entender que ficar murmurando só aumenta o emaranhado que você se encontra. Gasta sua energia da forma correta. Dinheiro e reclamação não sentam na mesma mesa. Quarto insight, nem tudo que parece prejuízo é prejudicial. Vou explicar esse insight com um exemplo real e com números. A partir dele, você vai ser capaz de lembrar e associar a sua vida quando for necessário. Um homem compra 4 casas, uma do lado da outra. As 4 casas são avaliadas em 5 milhões. O plano dele é demolir as 4. Ter um grande terreno e construir um prédio. Por um momento você pensa, nossa, mas demolir essas casas vale a pena? São casas boas, novas, prontas para viver, isso é um prejuízo enorme. Vamos aos fatos. O homem não precisa de 4 casas para viver. Em 4 casas vivem somente 4 famílias. Ele precisava de um terreno grande, bem localizado, tinha dinheiro para pagar os 5 milhões e para construir da maneira que ele planejou, então sim, vale a pena. Para construir o prédio, vamos supor que ele tenha gastado 50 milhões no total. Ele vendeu o prédio completo por 80, pouco tempo depois. Ou seja, ele lucrou 30 milhões. Para esse homem, valeria a pena poupar as 4 casinhas? Para esse homem, fazia sentido se apegar a algo que ele não precisava? Para esse homem, a demolição de 5 milhões fazia parte do plano para lucrar 30. Conseguiu entender? No que você tem se apegado? O que você pode não estar enxergando aí na sua vida? Quinto insight, é preciso trocar picos de prazer por prazeres cotidianos. O desfrute na vida é essencial para a felicidade, mas só sabe desfrutar de verdade quem valoriza o dia a dia e vive a vida com leveza nesse aspecto. Ou seja, viver esperando pelos picos de grande prazer não vale a pena. O ideal é ter vários prazeres, mesmo que menores, mas no cotidiano. Isso se chama viver o presente e valorizar o presente. Falo disso sempre, porque esse entendimento muda uma vida. Ser grato por ela e viver o dia a dia é o que a gente precisa. Esses são os prazeres cotidianos. E nesse caso entram também outras questões. É necessário encontrar um equilíbrio entre trabalho e lazer e é necessário ter cautela ao dar importância exageradamente a coisas fúteis por outros motivos. Porque o desequilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, quando a pessoa trabalha demais e não entende a importância de ter tempo de qualidade em casa, descansar, ter momentos de pausa, já é um indicativo para ser alguém que vive dessa forma, buscando picos de prazer. Como o dia fica curto para todas as atividades e a prioridade dessa pessoa é o trabalho, ela não vê a importância nas coisas simples e que o dinheiro muitas vezes não compra. Ela não se permite ter pequenos prazeres no dia a dia. Prefere o sacrifício da jornada, em troca de algo grande que imagina conseguir no final dessa corrida toda. O mesmo acontece com quem dá importância demais para futilidades. Então eu vou dar um exemplo simples com um produto bem específico. Um homem tem um sonho de ter um carro que custa 500 mil reais. No momento ele não tem condição, mas ele já tem um carro de 80 mil e uma casa de 300 mil e trabalha constantemente. Sendo assim, ele toma a decisão de vender o carro que ele tem e a casa que eles moram atualmente para dar entrada no carro dos sonhos. Com essa decisão, ele e a esposa e os filhos, passam a morar num apartamento pequeno e adaptado e ficam sem meio de transporte próprio, já que o carro vai chegar daqui a 6 meses. É um carro caro, encomendado. Como a manutenção dele é mais cara, eles precisam fazer mais alguns sacrifícios para adaptar a vida ao novo carro.
Isso é um pico de prazer, isso não é entender os prazeres cotidianos. Se você conseguir fazer uma conexão desses 5 insights com a sua vida, tomar atitude, mudar o que for necessário, você enriquece e prospera. Então me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou e ajude um amigo também enviando para ele hoje. Assista quantas vezes for necessário. Esse tipo de insight precisa entrar na sua vida, entrar na sua cabeça para você conseguir refletir. Você olhar, você assistir, você pensar e falar: nossa, na minha vida tem essa situação, preciso resolver isso. Vá e resolva.